Pai, Mãe, Vida, Tu és Eita, minha vida, quem começou foi ele. Tá bom, continue. Continue. meu Deixa eu ver. constante apoio, minha saúde, minha proteção, pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que a Tua vontade seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges, me guardas em perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. Quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser, minha vida, aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra. Permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Vladimir, ótima noite. Só vim para dar um abraço na alma de cada um aí. E Desejar uma excelente reunião aí para vocês. Boa gratidão. reunião. Boa semana também a Amém. todos. Tchau, tchau, Para tchau. nós. Tchau. Muito bem. Solange, por favor, página 312. Depois daqueles raminhos, venho nesta carta. Tá. Venho nesta carta para unir os fios de minhas cartas anteriores e para apresentá-las em um contexto mundial, mostrando como estes ensinamentos são relevantes para cada aspecto de sua vida terrena, bem como para todas as nações. Estas cartas destinam-se a ser o ímpeto ou estímulo para a abertura de sua mente e de seu coração em direção à fonte de ser, do ser, e, finalmente, a tornarem-se o meio perfeito para compreender os efeitos em cada faceta de sua existência terrena, do pensamento e do comportamento individual e de massa. Interessante, né? Essa explicação que ele dá sobre as cartas, que muitas vezes a gente acaba não percebendo, né? Mas a grandeza do propósito dele, eu acho que está resumido aqui nessa frase, né? Estas cartas destinam-se a ser o ímpeto, o estímulo para a abertura de sua mente e seu coração em direção à fonte do ser, e finalmente a tornarem-se o meio perfeito para compreender os efeitos
em cada faceta de sua existência terrena, do pensamento e do comportamento individual e de massa. Então, quando ele fala sobre essa compreensão, né? Compreender os efeitos em cada faceta de sua existência terrena, compreender os efeitos do pensamento, compreender os efeitos do comportamento individual e compreender os efeitos do comportamento em massa. O quanto nós influenciamos em tudo isso. E a maioria das pessoas não sabe disso, não faz a menor ideia. Eu mesmo não fazia a menor ideia antes de conhecer esses ensinamentos do Cristo. Então, pensar de que a gente é capaz de mover o mundo, de mover montanhas, né? A nossa fé, isso tudo era uma coisa muito teórica. Mas hoje já é uma coisa que eu tenho certeza de que eu e vocês e todas as pessoas podem fazer isso. Só que assim, é como se fosse uma criança, né? Com um bisturi na mão. Se ela não sabe usar, ela vai se machucar e vai machucar os outros. E é o que a grande maioria da humanidade tem feito. Está se automutilando e está mutilando a humanidade. Por essa falta de compreensão que esses efeitos acontecem em cada faceta da existência terrena. Então a gente fazia e faz para nós mesmos, né? Para os outros, com os nossos pensamentos e com os nossos comportamentos. Oi, Isabel. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está pensando, no sentimento que a gente tem, na disposição que a gente está tendo sobre algum assunto, sobre alguma pessoa. Será que a gente está magoado, está triste, está reclamando com a pessoa, né? De alguma maneira está maldizendo a pessoa, a situação, a nossa própria situação. Porque Cristo explicou para nós, né? O que a gente faz com o nosso pensamento. No texto complementar 1, quando ele fala sobre as falhas em seu planeta, nós somos responsáveis por essas falhas também, individualmente e coletivamente. Então, ter compreensão é uma coisa que a gente precisa pedir constantemente, o tempo todo. Ter compreensão. Quando alguma coisa desagradável vem acontecer com a gente, pedir compreensão. A gente está na página 312 ainda, Isabel. A gente vai lá para o último parágrafo agora, no passado. Ok, obrigada. Se a gente não tiver compreensão das coisas, a gente começa a reclamar, xingar, esbravejar, dizer que não merece, ou dizer que coitado do fulano, pessoa tão boa, não merecia aquilo. Mas a gente dá essas opiniões porque a gente não tem compreensão das leis de causa e efeito. A gente não consegue ver o que aconteceu, o que foi que aquela pessoa já fez, né? Porque tudo é plantio e colheita. Nem mesmo a gente, né? A gente não sabe o que fez em vidas passadas, a gente não tem essa compreensão. Então, uma coisa que eu tenho visto que a gente precisa pedir e muito é compreensão. Compreensão para tudo aquilo que acontece à nossa volta, para tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Por isso, não julgar sem ter essa compreensão, para que a gente possa simplesmente fazer as coisas sem que haja esse efeito que ele diz aqui, em cada faceta de sua existência terrena, no pensamento, no comportamento individual e no comportamento de massa. Vamos
cada vez mais prestar atenção ao que a gente está pensando, falando, sentindo e fazendo, né? Para não criar uma colheita desarmoniosa. Por favor, Solange. No passado, as leis dadas como normas para o comportamento nacional se dirigiam principalmente a você não deve, se vocês fizerem, o castigo será esse. As verdadeiras leis espirituais são inteiramente diferentes. As leis espirituais são expressas desta forma. Uma vez que você e o lugar de sua existência terrena foram criados desta maneira, se você trabalha em harmonia com as leis de sua existência, você abrirá seu sistema inteiro de alma, mente, emoções, corpo e circunstâncias pessoais para o fluxo constante da consciência divina, sua força vital. Os frutos do seu comportamento disciplinado retornarão para abençoá-lo e torná-lo cheio de saúde, harmonia e prosperidade. Se, por outro lado, você ignora as leis da existência e continua vivendo da mesma maneira que vivia antes de ter recebido esta mensagem, então a sua vida continuará sendo marcada pelo tumulto, condições climáticas difíceis, pragas nas colheitas, desastres econômicos, privação de alimentos e uma vida estressante. E tudo isso, né, todas essas coisas desarmoniosas, ele explica. Vai continuar acontecendo pelo fato de ignorar as leis da existência. Pelo fato da gente não compreender que os nossos pensamentos, atos, palavras e sentimentos influenciam em tudo isso. E aí, quando ele fala praga nas colheitas, não seria só na minha colheita. Desastres econômicos, não seria só na minha vida econômica, porque isso influencia no todo, né? Então a gente tem essa responsabilidade, agora que a gente conhece, mais ainda. E sabendo disso, a gente pode fazer o contrário, fazer de uma forma positiva, de uma forma amorosa, que os nossos pensamentos, sentimentos, atos e palavras sejam amorosos para tudo que a gente for fazer, com todos que a gente for falar. Para que a gente mude esse efeito negativo para um efeito positivo, para que o plantio e a colheita sejam doces, sejam harmoniosos. Então a gente tem essa possibilidade. Eu tenho falado através dessas cartas expressamente para permitir que você alcance o verdadeiro e constante estado de paz mental, amor espiritual, alegria e cura interior da mente, das emoções e do corpo físico. Você já deve ter compreendido que este era também o único propósito que existia por trás da minha missão com as pessoas na Terra. Mostrar como elas mesmas estavam criando a sua própria miséria. As igrejas cristãs vêm ensinando que você foi criado por Deus, que deve adorar e agradar a Deus, respeitando as suas leis. Mas isso não é verdade. Adorar a Deus não é um rito pagão. É um rito pagão. Quando as pessoas adoram a Deus, o colocam em separado e acima delas, inalcançável e para ser temido. Pois quem sabe que mal ele poderá enviar à terra se as pessoas não agirem de acordo com a sua vontade?
com a sua vontade. Vamos Porém, pausa só uma sim, questão. É bastante importante que a gente realmente interiorize essa questão sobre você adorar ou não apenas adorar, se você ver o outro como melhor que você. Essas questões assim de a gente achar que o outro é melhor, é bom, e você não entender que todos nós somos iguais, e Cristo mostrou isso com todos os momentos em que ele realmente andou com as prostitutas, andou com as pessoas, os gentios. Isso, voltando para nós, quando a gente coloca alguém como num sentido de melhor que você, ou mesmo pior, quando a gente faz comparações, isso gera uma alteração no chakra da coroa. Essa alteração, como o chakra da coroa é o chakra da unidade, unicidade, quando a gente tem pensamentos, julgamentos, bons ou ruins, esse julgamento gera uma separação neste chakra. Então, é isso que ele está falando sobre não adorem a mim, não adorem a Deus, porque ele está em você, ele é você, ele quer viver através de você. Então, não quando a gente faz esse tipo de separação, considera o outro melhor, ou pessoas se consideram diferentes e mais importantes ou melhores que os outros, isso tudo gera um problema real de separação, de afetando a unidade, que somos todos. Se a gente vai se apropriando realmente dessa frase, você vai deixando de colocar, imaginar que o outro é melhor, vai considerando diferenças na energia e compartimentalizando. Deus não é compartimentalizável, Deus é tudo, nós estamos nele, somos parte dele. E é muito importante que a gente entenda isso. Então, quando a igreja, nos seus ritos e todas as filosofias que colocam alguém superior ao outro, isso não é correto. Isso a gente tem que fugir. Então, mesmo essa hierarquia catastrófica que a igreja tem, essa hierarquia que se põe, é muito perigosa, é a gente realmente parar e pensar nessa questão que ele coloca um texto bem simples. A gente tem que ter essa percepção, essa consciência de que tudo que nos faz separado, nos separa, é ruim, gera energias negativas de forma muito sutil, e a gente, com essa energia negativa, foi-se aquele caminho reto e estreito. Então, a gente tem que pensar realmente no que ele está colocando aqui, e é bastante importante para a gente pensar mesmo. Pode continuar, Solange. porém,
Essa não foi a mensagem que eu trouxe à Terra. Eu falei do Pai que satisfaz todas as necessidades, que responde quando é chamado, que cura quando pedimos para fazê-lo, que está dentro das pessoas, ao mesmo tempo em que é transcendente a elas, o que significa que o Criador é universal. A religião judaica ensinava que somente os sumos sacerdotes poderiam aproximar-se do Santo dos Santos e fazerem súplicas pelo povo. A população só poderia aproximar-se de Jeová através dos sacerdotes, trazendo pássaros e animais para que fossem oferecidos em sacrifício, queimados para apaziguar Jeová pelos pecados das pessoas. Através desses meios, os judeus obtinham o perdão dos pecados. Eu ensinei repetidas vezes às pessoas que elas receberiam o perdão do Pai para os seus pecados, segundo a sua própria boa vontade para perdoar os outros, pois seria dado a elas de acordo com a sua própria semeadura. Eu também ensinei as pessoas a se aproximarem do Pai diretamente e a rezarem de forma simples, pedindo aquilo que necessitassem para suas vidas. Assegurei que elas seriam ouvidas e as suas súplicas respondidas, desde que fossem feitas com fé total, sem nenhuma dúvida em suas mentes. Você deve compreender que tudo o que ensinei aos judeus estava em conflito direto e em oposição ao que os seus anciãos religiosos ensinavam, e foi esse o motivo pelo qual os sacerdotes me odiaram e me crucificaram, uma vez que eu estava roubando os seus exaltados cargos de guarda-costas pessoais do Todo-Poderoso. Devido ao temor das represálias depois de minha morte, os discípulos não se libertaram completamente do Antigo Testamento. Assim, muito do que existe no Antigo Testamento foi passado para a religião cristã. Como alternativa ao sacrifício de animais, o corpo e o sangue de Jesus são oferecidos pelos sacerdotes no altar. Após muitos anos e de Roma assumir o posto de protetora da religião cristã, assim como os sacerdotes judeus já haviam feito antes. Também os sacerdotes romanos se vestiram com caríssimas roupas e utilizaram acessórios de prata e ouro para as cerimônias religiosas. Nos tempos de Paulo, isso teria sido inconcebível. Ele tinha uma mensagem simples de salvação pela minha morte na cruz. Embora não tenha sido a mensagem que eu trouxe aos meus compatriotas da Palestina. Ele estava perpetuando uma tradição judaica de sacrifício do outro para pagar pelos seus próprios pecados. Que vergonhosa covardia! Ainda assim, Paulo realizou um grande serviço pela humanidade ao dar início a um movimento que seria um meio de abençoar a todas as raças igualmente. Ele delineou um modo de pensamento e conduta diária que trazia harmonia às vidas daqueles que procuravam viver de acordo com os seus ensinamentos. É bem provável que alguns judeus tradicionalistas, vociferando outra vez, hostilizem as minhas palavras nessa segunda vinda. Eles se ressentirão
de minha constante referência à antiga prática judaica de sacrificar animais e pássaros nos templos para agradar a Deus e obter o perdão dos pecados. Porém, seja quais forem as suas objeções, o fato histórico continua sendo que o templo era um lugar para oferecer sacrifícios e que o cheiro era sentido em toda a Jerusalém. E durante todo aquele tempo, eu sabia que o edifício do templo era dedicado a um mito, uma invenção da imaginação do homem, uma racionalização daquilo que a mente humana não podia compreender espiritualmente. Eu estava lá. Senti as pedras quentes debaixo de minhas sandálias e o sol sobre minha cabeça. Eu discuti com os fariseus, suportei as suas risadas e piadas com certo divertimento e observei-os enquanto ensinavam na maneira dogmática uma forma de vida opressiva, de contínua obediência às tradições sem valor relacionadas a comer e beber, as quais eram totalmente desnecessárias. Eu estava lá. Às vezes, meu divertimento acende uma faísca de travessura em minha mente e faço com os fariseus o mesmo tipo de piada analítica pelos seus hábitos pessoais, suas roupas pomposas e suas leis, assim como eles fizeram comigo e com os meus ensinamentos. É um tolo, disseram aos gritos, ridicularizando a minha afirmação de que o reino de Deus está em você. Diga-nos, como pode Deus estar dentro de uma pessoa? Gritaram ironicamente. Usando uma chuva de argumentos pejorativos, invocaram os profetas e compararam seus conceitos do Todo-Poderoso Jeová com as minhas descrições do Pai, simples, que se importava até com os pássaros. Como poderia ser isso? Perguntavam. Se as aves eram sacrificadas regularmente no templo para pagar os pecados dos homens? Moisés teria estabelecido tais práticas sagradas de sacrifício com o fogo se as aves e os animais tivessem alguma importância aos olhos do Todo-Poderoso? Eu ficava impassível diante de seus ataques verbais. Eles só tinham a convicção da tradição judaica para apoiar as suas afirmações, enquanto minha mente havia sido impregnada com o verdadeiro conhecimento da existência em si. Durante as minhas experiências iluminadas no deserto, foi-me dada a compreensão da universalidade e da boa vontade criadora do Pai, que me permitiu perceber e fazer coisas que nenhum sumo sacerdote, fariseu, saduceu ou escriba jamais poderia fazer. Uma vez eu, uma vez que eu compreendia a natureza de nossa fonte do ser, poderia com confiança impor as mãos sobre um homem paralítico e levantá-lo, restituindo a sua plena saúde. Quem poderia comparar estes conhecimentos com as ridículas leis tradicionais dos sacerdotes? Os sacerdotes, os fariseus e todo o resto desses religiosos embusteiros sabiam que nenhum deles poderia fazer tais coisas e, por essa razão, odiaram-me quando desafiei sua autoridade. Detestaram-me pela minha força diante da oposição e insultaram-me por atrair as multidões quando alguma cura era feita.
e ninguém poderia negar. Aí estava, em plena luz do dia, para que todos pudessem ver, um ato de amor que os sacerdotes asseguravam que somente Deus poderia fazer. Portanto, eu deveria ser filho de Satanás. E ainda mais, não viam a cura como um ato de amor, mas como uma inexplicável blasfêmia e usurpação do papel de Deus. Acusaram-me de vangloriar-me dos meus poderes mágicos, mas não poderiam dizer-me como eu havia adquirido tais poderes e, portanto, decidiram que eu deveria ser um filho de Beelzebub. Agora que expliquei a situação, deve ficar claro para você que lê estas palavras, como era claro para mim naquele momento na Palestina, que a hierarquia inteira do judaísmo era composta por homens autocentrados, confusos e cheios de autoimportância, que viveram unicamente de acordo com as normas e leis. Quando desafiados a usar suas mentes e seus cérebros, não puderam lidar com isso e caíram em espasmos emocionais e virulenta indignação. Era de se espantar que, no momento em que fui levado ao conselho, mantivesse a tranquilidade e me negasse a comunicar com mentes tão obtusas. Sim, realmente estive ali na Palestina há 2000 anos. Vivi entre os homens e mulheres simples que haviam sido ensinados a temer Jeová de uma maneira muito real e que estavam obcecados com o pagamento dos sacrifícios na fogueira, para afastarem o castigo imposto pelos seus pecados. Eu fui criado e doutrinado no medo de Jeová, mas havia nascido para despertar os judeus do seu longo sono de mitos e falácias, para livrá-los de sua opressiva história de guerras e derramamento de sangue, de disputas e discussões, da exigência de uma cabeça pela perda de um olho, do esconder e varrer para debaixo do tapete os pecados que não tinham importância, se não fossem descobertos. E se fossem descobertos, então todo o peso da lei mosaica cairia sobre a cabeça do pecador, sem compaixão ou misericórdia. Nem sequer um pensamento hesitante sobre as verdadeiras circunstâncias que envolviam a transgressão. Como eu havia nascido com a missão de abrir as mentes e os corações dos judeus à realidade que deu a eles a vida e o ser. Desde pequeno, rejeitei os ensinamentos judaicos. Algo profundo e secreto do meu instinto espiritual rebelava-se contra a antiguíssima intenção judaica de deixar que outro ser vivo carregasse a responsabilidade e pagasse o preço pela sua própria teimosia e pecado. Mais do que isso, eu não podia aceitar que um Deus, que supostamente havia criado tal mundo maravilhoso, se alegrasse com o sacrifício pelo fogo de parte de sua própria criação, a qual ele provia abundantemente. Era-me impossível ter respeito por tais crenças e práticas sem lógica. Depois da iluminação no deserto, cresceu apaixonadamente minha rejeição às tradições judaicas. Da mesma forma que vim com o corpo humano há 2000 anos para resgatar a nação judaica de um monumento de práticas religiosas artificiais,
opressivas e inventadas pelos homens, venho agora através do canal destas cartas distribuídas no mundo inteiro. Venho para deixar absolutamente claro que a religião cristã de nenhuma forma reflete a minha verdadeira mensagem crística, nem como eu a havia ensinado na Palestina, nem neste momento no qual as cartas provocarão a fúria e a condenação dos cristãos ortodoxos. A religião cristã, tal como se apresenta neste momento, é simplesmente uma miscelânea de pensamentos confusos provenientes das recordações seletivas dos meus discípulos, das conceituadas pregações de Paulo e de outros escritos antigos. Mais tarde, quando faltava ao cristianismo o efeito visual impactante dos deuses e deusas romanos, a religião cristã foi ornada com recursos teatrais convenientes para impressionar aqueles que o Império Eclesiástico de Roma desejava atrair para o seu cercado. Posteriormente, esse império impôs às pessoas crédulas tributos monetários ainda mais injustos do que os impostos exigidos pelo secular Império Romano sobre as nações conquistadas. Nem mesmo César exigia pagamento para que as almas ganhassem a sua entrada no céu. Talvez você se pergunte por que sou tão explícito em minha repulsa ao judaísmo e ao cristianismo. É vital para o sucesso da distribuição de minha mensagem crística que as pessoas compreendam plenamente que a verdadeira natureza das religiões que mantiveram a humanidade presa em suas garras até o século XX. Enquanto não se derem conta das bases míticas nas quais edificaram todas as suas convicções, será difícil para as pessoas se livrarem das suas crenças tão amadas. Por favor, entenda que, quando faço tais afirmações, me refiro à religião cristã, aos princípios da fé, ao dogma e à teologia. Não me refiro àquelas grandes almas espirituais que buscaram e continuam buscando a Deus e a verdade para além do dogma e das crenças. Muitas dessas pessoas têm recebido a minha inspiração em suas mentes e corações, mas têm medo de deixar suas preciosas crenças. Estão bloqueadas pelas práticas religiosas. É chegada a hora para que se desprendam delas e cresçam em espiritualidade e compreensão de sua verdadeira fonte do ser, para que levem as suas congregações com elas. As igrejas cristãs de todas as denominações, digo, despertem. É chegada a hora de despertarem de um longo e artificial sono em que a razão foi suprida pelas tradições hipnóticas e emocionais. Foi suprimida, É, suprimida. O que eu falei? supridas. Então tá, foi suprimida pelas tradições hipnóticas e emocionais. Estas foram transmitidas através dos séculos por uma sucessão de pessoas reivindicando serem a autoridade mais elevada sobre tudo o que eu ensinei na Palestina. Não tenha medo das consequências se você examinar as suas crenças passadas,
e quiser limpá-las de seu pensamento. Desfaça-se das teias das ilusões e pense. Um- Vou fazer um adendo. Uma coisa muito importante de nós, que eu acredito que ele esteja pedindo a nós, realmente uma vez que nós sabemos as leis da existência e tentamos praticá-las, nesse contexto, nós não podemos mentir acerca desta verdade quando as outras pessoas, neste momento, a gente talvez não tenha tempo hábil para tergiversar, para escamotear as nossas, aquilo que nós entendemos, porque a escuridão na consciência da humanidade, ela é tão profunda, tão grande, que a verdade, se a gente consegue sustentar essa verdade em nossos relacionamentos, é importante, ou pelo menos não mentir sobre para ficar bem. Eu ainda me lembro, me vem aquele trecho daqueles que realmente tem um trecho em um dos evangelhos que ele fala sobre você, Cristo, aqueles que são realmente leais a ele, aquelas verdades que ele estabeleceu. Então, nestes tempos ainda difíceis, a gente tem que tentar manter a luz, e isso envolve a gente realmente manter uma postura, uma posição adequada sobre esses ensinamentos, não esconder ou se posicionar realmente de uma forma mais idônea, para que as pessoas possam observar e ver através dos nossos comportamentos e da nossa maneira de agir. Então, a gente está no momento em que, dado o fato de que a maioria absoluta da humanidade está muito profundamente conectada com esses ritos todos de você confessar os seus pecados naquele ambiente engraçado, na essas coisas, sabe? De realmente se colocar e mostrar essas questões que nós estamos vivendo. E aos poucos a gente vai conseguindo trabalhar na mente, na consciência das pessoas. A gente tem que se posicionar. Quando nós não nos posicionamos frente ao outro indivíduo que tem uma série de crenças interessantes, a gente não está fazendo o papel que nos foi colocado ao ler as cartas. Então, a gente tem que pensar que neste momento é importante que a gente não se esconda com medo de represálias ou qualquer coisa. É necessário que a gente se posicione para que as pessoas tenham pelo menos um vislumbre da verdade. Se elas não tiverem essa percepção da verdade, as pessoas não vão crescer. A verdade é dolorosa, tanto para nós como para aqueles que precisam dela. Quando
os pregadores cristãos aceitarem plenamente que eu, o Cristo, retornei verdadeiramente para falar com as pessoas do mundo inteiro, como um raio iluminado do Oriente ao Ocidente, estiverem dispostos a ensinar a minha verdadeira mensagem em seus púlpitos, verão suas igrejas se encherem novamente de pessoas ansiosas por encontrar e estabelecer contato com a realidade, que os levará a viver em total harmonia com a verdade de seu ser. Por outro lado, vocês pregadores da religião, que deliberada e egocentricamente continuarem a ensinar o dogma do cristianismo para manter as aparências e seus salários, verão sua religião morrer de morte natural durante os próximos 30 anos e serão abandonados pelas suas congregações que já estão sentindo que as suas palavras são apenas palavras. Nelas não há vida espiritual. Vocês verão suas igrejas tomadas por aqueles que perceberam que eu mesmo, de fato, voltei à humanidade para mostrar o caminho para encontrar o reino dos céus e nele entrar. Também haverá aqueles cujas posições de autoridade estarão ameaçadas pelas cartas de Cristo, minhas cartas. Existirá uma oposição poderosa. Haverá calúnias de todo tipo, através de todos os meios de comunicação, por pessoas que não têm escrúpulos, para provocar a ira do público e ganhar dinheiro com o sensacionalismo destrutivo e vingativo. Quero dizer que, quanto maior for o alvoroço mundial, maior será a velocidade com que minhas cartas alcançarão e convencerão aquelas pessoas que estão cansadas das antigas crenças e que, por fim, ouvirão a simples verdade de ser. Elas rapidamente responderão ao seu amor e ao chamado para que deixem os níveis inferiores da consciência humana e para que iniciem a sua ascensão rumo aos níveis espirituais mais elevados, onde começarão a experimentar o primeiro influxo de paz e contentamento interior. Haverá conflitos em toda a indústria do espetáculo, pois mais e mais pessoas reconhecerão e voltarão contra a violência e a degradação com a qual toda a sua consciência mental, emocional e corporal tem sido alimentada por degenerados, obcecados pela ideia de fazer fortuna. Esses vampiros espirituais compreenderam a estranha fascinação pelo profano e pelo macabro de pessoas ignorantes que vêm sendo enfraquecidas com a segurança, o conforto e o luxo do século XX e que já não encontrarão nenhuma satisfação em si mesmas. Elas necessitam de excitação para estimular sua consciência esgotada. Se a vida das pessoas fosse verdadeiramente tão horrível como são aquelas mostradas nos programas de entretenimento, a que elas existem diariamente, dariam as costas às suas telas em busca de algo mais bonito e tranquilo para descansar seu sistema nervoso torturado. E se você refletisse com sinceridade sobre as condições atuais de sua vida, perceberia que estas já se transformaram em uma amedrontadora imagem espelho
do que toda a indústria do espetáculo deu a você nos últimos 50 anos. As pessoas vêm sendo alimentadas com os piores cenários possíveis pelo cinema, TV, livro e a mídia sensacionalista e se queixam de que a sensação de segurança de que antes desfrutavam agora foi destruída. Vejo as pessoas na Terra atualmente protegidas por trás de cercas elétricas, muros altos, vigiadas por guarda-costas, que traiçoeiramente assassinam as pessoas que estão sob os seus cuidados. Vejo homens e mulheres que antes caminhavam sem medo à noite pelas ruas das cidades e pelas trilhas nos campos, agora se trancarem atrás das portas de segurança, temerosos dos mais desprezíveis e brutais ataques. Vejo povos traumatizados pelos seus próprios compatriotas. Vejo o genocídio, revoluções, bombardeios, assassinatos e matanças gratuitas de todo o tipo. Os que são assassinados passam para as suas próximas existências ainda traumatizados pelo choque da morte inesperada. Eu os vejo e os auxilio, se eles são capazes de me ver e receber. Muitas e muitas pessoas estão longe de estar preparadas para passar a uma forma de existência mais elevada e, portanto, permanecem nas sombras, até que se libertem através do renascimento. Esse permanecem nas sombras é depois que desencarnou, isso que ele está falando? É, Na As pessoas que sombra, são assassinadas, né? essa sombra é o quê? É, é um trauma que a pessoa fica, ela. sim. Há uma gera-se uma energia muito densa no perispírito desses indivíduos, né? Que têm essas mortes violentas. Porque quando ele fala, né, aqui, ó, muitas e muitas pessoas estão longe de estar preparadas para passar para uma forma de existência mais elevada. Ah, tá longe, já disse. Então E aí é assim, assassinada. Não. É, no parágrafo anterior ele fala, né, os que são assassinados passam para suas próximas existências ainda traumatizados pelo choque da morte inesperada. Então, essas pessoas, quando elas são assassinadas, né, não imaginam que É. existe uma continuidade de vida, né, que a vida é a mesma ou bem parecida. Essas pessoas, elas permanecem nas sombras. Elas passam para um lugar mais iluminado, um lugar mais elevado, mas por elas não aceitarem isso, elas permanecem nas sombras até que se libertem através do renascimento. Essa sombra, eu acho que é quase uma analogia de como aquela coisa que o filho que mora na casa do pai e da mãe, mas não aceita, não quer aceitar o que o pai e a mãe oferecem, o que eles têm para dar. Ele prefere continuar como se ele vivesse sozinho ali. Não conversa com o pai, não conversa com a mãe, não pede opinião, não pede É. um conselho, não conversa. A Ana está saindo. Tchau, Ana. Até amanhã. Bom descanso. Então, essas pessoas que permanecem na sombra, elas se afastam. Talvez seja isso que os espíritas chamam de umbral.
Porque assim, você pode estar morando num palácio, você pode ser o filho e a filha do rei, mas ao mesmo tempo vive como a história do filho pródigo, prefere comer com os porcos. Então você imagina, né? Você é filha do rei, mas prefere viver no chiqueiro. Esse chiqueiro seriam essas sombras, esse chiqueiro seria esse umbral. E é porque a gente mesmo se coloca lá. A gente mesmo não aceita, é uma rebeldia. E todo mundo que tem filho aí que já passou pela adolescência sabe disso, né? Chega uma hora que o filho que a gente oferece tudo de melhor para ele, quer dar um tênis novo para ele, mas ele quer usar aquele tênis esfarrapado que ele acha legal, que todo mundo usa, que os amigos usam, a calça rasgada, aquela jaqueta jeans nojenta, encardida, mas ele não quer, ele quer continuar usando aquela porcaria. Isso é viver nas sombras. Quando o pai e a mãe oferecem tudo e o filho é rebelde, não quero nada, você não sabe de nada, você está por fora, o pai é quadrado, a mãe é chata. E nós, como espíritos, podemos fazer a mesma coisa. Fala, Celina. É, pode continuar. Eu me abstenho. Ah, Eu, eu vou dizer uma coisinha só. Boa noite, né? boa Atrasadérrimo. noite. Rapaz, vocês começaram na 312? Sério? Vocês começaram na 312? É que assim, ele não está dando ensinamento, ele está falando sobre as coisas, né? Não que ele não esteja dando ensinamento, não é isso, mas ele está falando, né? Então é uma coisa que meio que É, é só ouvir, né? Não tem o que contextualizar. hoje a Solange está pagando o preço, né? Fazendo jus ao salário, né, Rodrigues? É. Ó, eu entendi aqui que ele está falando de um estado de frequência, né? Se a gente olhar o parágrafo, né, ele começa dizendo que essas pessoas vêm sendo alimentadas, né, com os piores cenários possíveis. E É, aí ele vem falando, né? Homens e mulheres que caminhavam sem medo agora estão trancados em casa, né? Segurança, temores, assassinatos brutais, né? Traumas, enfim. Vem falando de tudo isso e depois ele diz, né, que essas pessoas, ó, os que são assassinados passam para as próximas existências ainda traumatizados pelo choque, né? E os vejo e os auxilio se eles são capazes de me ver e receber. Então, é aquela questão que a gente já falou anteriormente, né? Se, se Cristo resolvesse encarnar hoje, né? Encarnar hoje. Encarnar não, né? Desculpa. Se ele encarnasse, todo mundo veria, né? Mas se ele resolvesse se manifestar de forma de uma frequência diferente, né? Ou seja, mais elevada, quantos iriam enxergá-lo, né? Só quem estivesse naquela frequência. Então eu entendo aqui que ele está falando que essa sombra é a frequência inferior, né? As frequências densas, que a pessoa realmente está totalmente desconectada, né? Nem percepção ela tem do divino, né? Nenhum tipo mesmo. Lembrando daquela cena no Nosso Lar, onde André Luiz ficou lá por muito tempo e ele não vinham seres, aqueles seres que ajudam as almas que estão Ah, ali. Ele não era porque ele não tinha tido uma, um momento de contrição para entender aquele momento, por que ele estava lá. Aí ele reconhece a sua falta e pede. E aí vem os mentores ajudar ele. Ele ficou um bom tempo naquele local. E todas as almas, na verdade, que
passaram por algum processo bastante interiormente negativo, vão ficar por lá, porque eles não conseguem perceber a luz, porque atingir um estado de consciência é perceber a luz e ela se interiorizar em nós, né? Por isso, aquela cena do resgate de André Luiz, lá do umbral, lá do local dos suicidas, é bastante interessante para a gente ver, colocar nesse contexto das cartas. E outra coisa que ele diz aí claramente, né, é que muitas e muitas pessoas estão longe de estar preparadas para passar de uma forma de existência mais elevada. Portanto, permanece nas sombras até que se libertem através do renascimento. O que é o renascimento? Né? Então, eu entendo que seja isso, né? Está falando de iluminação, né? De frequência vibracional, né? Situações que estão muito comuns aos leitores, né? Ao nosso, pelo menos nosso grupo de estudo, né? Mas a gente está preparado? Vocês estão preparados para desencarnarem agora? Pois é. Tem que estar. Tem Tem que... que estar, não tem que pensar, não. Tem que estar. Porque a Tem que gente realmente não sabe, né? Mas tipo assim, cada um de nós aqui está numa consciência, né? Num nível de consciência. Então, é com essa consciência que nós vamos, não é isso? isso. Então, mas não é isso, desse estado de consciência. Esse estado de consciência é o que a gente vai e o que a gente volta, é o que ele fala. Mas É. saber que a gente vai para um estado superior, a gente vai, como ele fala aqui, né? Muitas e muitas pessoas estão longe de estar preparadas para passar para uma forma de existência mais elevada. Uma Então, forma de existência mais elevada. A nossa existência hoje aqui, ela é mais baixa, ela é mais densa. Para você poder ir da sua casa até a casa lá da sua namorada, do seu amigo, do seu trabalho, você tem que pegar o carro, tem que pegar o ônibus, tem que pegar o avião. Numa forma de existência mais elevada, tudo é mais dinâmico, tudo é mais fluido, tudo é mais rápido. Você quer estar na presença de uma pessoa, você pensa nela, você sente, você faz uma conexão e está lá com ela. Ao mesmo tempo, se a gente passa a ter uma conexão de raiva, de ódio, de desespero, de tristeza, de chateação, a gente vai para essa frequência o mais rápido também. A gente vai estar lá. Essa é a diferença. A gente está preparado para isso? Tem que estar preparado para estar nessa frequência mais elevada. Por quê? Porque a gente vai estar criando imediatamente aquilo que a gente pensar, sentir, falar, né, dizer e agir, a gente vai estar lá imediatamente. ele está falando em Sérgio, Sérgio, Roberto, Hum. ele está falando aí dessas pessoas que são, desencarnam traumatizadas, né? Está falando dessas pessoas, né? E não só dessas, porque ele fala muitas e muitas pessoas estão longe de estar preparadas. Não são só as pessoas que foram traumatizadas pelo assassinato. Muitas e muitas pessoas. Com quantas pessoas vocês já falaram sobre a morte, a pessoa fala, ai, vira essa boca para lá, não fala isso, deixa para quando acontecer, Deus que sabe, ai, vamos mudar de assunto. Parece, para mim parece criança. A única certeza que todo mundo tem é que vai morrer, que vai desencarnar, que vai deixar esse corpo, que vai sair daqui. E a pessoa não pode falar sobre isso, tem tanto medo que se borra de falar que um dia vai desencarnar, até parece que ela vai virar esterco, vai virar semente.
porque elas são alimentadas com os piores cenários possíveis nessa realidade. Ou por elas mesmas, né? Lembrando que Também, elas já fizeram, né? também, também. Não, não Mas, teve aquele negócio lá da rainha que mandou dizer que não tinha mais reencarnação por tanta besteira que ela fez. Não, então agora não tem mais reencarnação, né? Eu não vou pagar nada do que eu fiz. Manda tirar aí da igreja a reencarnação. Parece que é simples assim, né? Tão simples quando você pegar lá um carneiro branco, lá, uma pomba branca e mandar queimar para pagar seus pecados. Não é assim que funciona. Não é Não é. assim que acontece. E aqui eu acho que ele está se referindo principalmente a essas pessoas, essas que vivem ligadas nesses programas de TV, nessas situações todas, né? Esse mundo ilusório, que foi o que ele começou aqui o parágrafo, né? não, Vivem no nessa final, no, fi- ilusão aí que não vai sair, né? Fica na sombra sempre. no final, no texto final do parágrafo, ele vai reforçar isso aí. Ele tá falando de É. um contexto, ele está falando do contexto, né? Uhum. Da, da, da mídia atual, né? Da televisão. Tudo que envolve esse contexto midiático tá no bolo aí. Tudo. É. Rádio, cinema, tudo. E a gente precisa sair dessa roda de samsara. Fala, Celina. Porque é aquela questão, quando a gente foca em acontecimentos horríveis, você está mandando a sua energia, consequentemente, você está recebendo essa energia que fica no seu campo, sujando o seu campo de energia. Então, a gente tem que ter realmente mandar bênçãos o tempo todo, para Tá, que isso não fique no seu campo. Você tem que tá, realmente tá criando o campo, tá criando a realidade, né? estar Instantaneamente, segundo a segundo, né? Presente. sim, E esse é o detalhe, porque assim, a gente pode desencarnar a qualquer momento. sim, Se você desencarnar com medo, sua consciência tá baseada no medo, você vai para uma região medrosa, temerosa. Se tiver que desencarnar, desencarnar com alegria, porque a gente já sabe, Cristo está falando, a gente vai para uma dimensão mais elevada, a gente vai para um lugar superior. É como, sei lá, se a gente fosse pegar um avião aí, fosse fazer a viagem, fosse para um país onde as coisas são maravilhosas, onde tudo é colorido, não tem casa pichada nas ruas. Agora, a gente anda aqui, bom, pelo menos em São Paulo, né? A gente anda aqui no centro de São Paulo, muitas lojas fechadas, todas as lojas do lado de fora estão pichadas, estão escrito coisas que a gente nem consegue ler. Negócio horrível, desenhos nojentos, pessoas maltrapilhas pela rua. É o próprio inferno aqui. Então, se a gente. É uma realidade geral mesmo, é geral, sim. Eu imagino que sim, pelo que a gente Não vê. tem mais nenhum grande centro, até cidades pequenas, né? Já estão com essa realidade também. O Silvio está falando de os suicidas. Pior ainda, porque uma pessoa, quando ela se suicida, qual é o grau de pensamento que está ali na cabeça dela? Por que que ela está fazendo aquilo? Aonde ela está, né, de uma forma sentimental tão pesada, tão triste, que ela quer acabar com a própria vida? Porque ninguém que está alegre se suicida. Tá aqui na carta 8, né? Isso fala sim, sobre esse personagem, né? É. Então, assim, para onde vão essas pessoas? Vão para esses lugares, porque é onde a frequência delas se encontra. Então, se a gente sentir uma dor no peito, tá, acha que vai morrer, não se desespera, não, fica feliz. Fica feliz porque sabe que a gente vai para um lugar melhor, que Cristo está esperando a gente, que a gente vai poder ver, né, como ele fala aqui.
Quando eu os vejo e os auxilio se eles são capazes de me ver e receber. É capaz de receber o Cristo? Ou se o Cristo aparecer cheio de luz, você vai dizer que ele é filho de Beuzebu, igual os caras disseram aqui. Ah, tá fazendo milagre, então é filho do demônio. Que conceito é esse? Né? Então, a gente se coloca na sombra ou a gente se coloca na luz. Fala, Isabel. Quem não tem a consciência vai achar qualquer outra coisa, menos consciência. É, não tem. Deixa eu fazer uma pergunta. E uma pessoa que já está doente há muito tempo, já não tem consciência da vida, está vegetando, né, como a gente fala. E aí? Não sei. Ela vai reencarnar e vai ter oportunidade de novo. Porque Não, mas assim, aí eu penso assim, eu acho que existe toda uma vida dela, dessa pessoa Não. que, né, que vai, Ah, é. talvez ela possa nem reencarnar, mas se ela teve uma vida, vamos dizer assim, mais ou menos dentro das leis do universo, mas ficou muito velha e perdeu a consciência, parará, ela pode alcançar, Alzheimer. pode, é, pode pelo menos parar de reencarnar, né? E, e crescer na Mas iluminação lá. depende, uma vez que temos muitas encarnações, ela escolheu passar por muitas dificuldades, por momentos de inconsciência prolongados, mas tudo para superar determinados aspectos que ela gerou em outras vidas e que muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que tenha tido encarnações sucessivas com vícios bastante fortes, profundos, às vezes ela escolhe e solicita que haja um intervalo entre uma vida de realmente é tão poderoso a energia do vício que ela tem que não consegue se livrar. Ela, quando encarna, ela acaba adquirindo o vício, de tal maneira que ela escolhe passar uma vida no nível de inconsciência relativamente grande, de maneira a impedir, e aí ela vai liberando, porque está tudo na aura. Então, ela tem a oportunidade de passar por aquele processo antes de entrar num vício. Eu, isso é um exemplo que eu soube, e tem muitas coisas dessa natureza. Às vezes, os vícios são tão fortes que ela precisa realmente ficar num nível de inconsciência com incapacidade de retomar aquele problema. De se E aí viciar de novo, né? ela vai queimando parte daquela energia que ela foi adquirindo em sucessivas encarnações que gerou um processo. Então, todas as formas, não é que ela vai deixar de encarnar, ela está minimizando. Por exemplo, tem crianças que têm leucemia. Essas crianças, elas foram traficantes que prejudicaram a saúde de muitas pessoas. Então, nada é por acaso. São todos resgates. Então, nada é de graça ao acaso. Tudo é causa e efeito. Isabel, Tudo é causa e efeito. Isabel, ó, é lógico que a gente fala aqui, né, é baseado naquilo que a gente está lendo, né? Assim, tem duas formas, só tem uma forma de a pessoa se iluminar, é se ela tiver consciência. Para ter consciência, tem que estar consciente, certo? Perfeito. Beleza.
eu não vou nem entrar na questão das vidas passadas, né? Porque essa pessoa, né? O que ela passou, o que ela fez e como que ela está agora. Não dá nem para a gente pensar sobre isso. Mas no ponto de vista que você trouxe aí, né? Que a pessoa já está num estado de debilidade, né? Mental ou intelectual, não sei, né? No caso, ela não consegue mais racionalizar as coisas. Então, dificilmente ela vai se iluminar. Estou falando do ponto de vista racional, tá? Do ponto de vista racional. Agora, se ela veio já iluminada e está passando por uma experiência, beleza, tá tudo certo, né? Mas do meu ponto de vista, inclusive na carta 7, né, Roberto? Na carta 7, que Cristo fala justamente sobre essa questão, né? Quando a pessoa não está no seu estado faculdade ciente, né? Ele diz lá, fala alguma coisa sobre isso, né? Que ela não tem como, ele falou lá, não tem como, né? Essa pessoa está num estado diferente. Ele deixa isso bem claro lá, né? Então, assim, nós estamos aqui lendo essas cartas semana a semana, né? Dia a dia, estudando, debatendo, conversando. E as pessoas que são conscientes ainda têm dificuldade de se conscientizar, né? De se conscientizar. Então, eu acredito que esse caso que você citou, né? Se não for já um estado de iluminação prévia, né? Dificilmente ela vai ter essa oportunidade, né? Então, por isso que eu falei que ela vai desencarnar e vai voltar de novo, porque esse é o processo, né? Normal que Cristo deixa bem claro nas cartas. Não iluminou, reencarna, até se iluminar. O que está além disso é especulação para nós, né? É difícil falar sobre isso. Continuamos até o fim desse trecho aí. Sim, É, Vamos. então tá. A vida na Terra transformou-se no inferno que vocês descrevem na televisão, nos cinemas e na literatura. Por quê? Porque a chamada cultura civilizada permite que a brutalidade, em todas as suas formas pervertidas, entre nos lares por meio de sua televisão, produzindo o estímulo à excitação e à violência. Vocês assim o quiseram, e agora o têm na sua forma mais real, em suas próprias experiências diárias. Ninguém está imune a estes males que vocês fizeram recair sobre vocês mesmos. Ótimo. Amanhã continuamos esse trecho. Agora, o mais interessante é isso, né? Nós mesmos criamos, nós assim, né? O coletivo, no caso, quando ele fala sobre a televisão, né? Quem é que gosta de novela? Quem é que gosta de filme de ação? Quem é que gosta de filme de terror? Tem público para tudo isso. Quem é que gosta de pornografia? Tem público para tudo isso. Quem gosta de desenho animado? Tem um monte de adulto que gosta de pica-pau, de Chaves. Tem público para isso. E se fizer o desenho novo lá do Pikachu, tem público para isso. Fizer do Sonic lá no cinema, eu fui assistir com os netos, né? O filho e os netos. Desenho do Sonic. Tem público, o cinema estava lotado. Foi E, nas e, férias, né? e ele é pancadaria, né? Os filmes infantis são de pancadaria. Tem que ter um Então, super-herói, né? Tem que ter um vilão, né? tem um A vilão. história é essa, é um vilão e um super-herói. A história é sempre essa, geralmente. A novela é a mesma coisa. A novela tem a mulher maldosa lá, o cara que é safado, a outra que trai. Por quê?
porque é o que dá Ibope, é o que as pessoas gostam. A notícia ruim vende mais do que a notícia boa, né? E assim, a gente é quem criou isso. A gente quem paga por isso. Quando você liga a televisão, a Netflix, o rádio, o que que você procura? Eu antigamente ouvia muita música New Age, o estilo de música, né? New Age. E hoje eu me preocupo muito mais com a política. Política dos Estados Unidos e a política brasileira, o que está acontecendo, o que que vai acontecer, o que pode acontecer. Tenho me ligado muito mais na política, né, nas coisas que estão acontecendo no mundo, na Rússia, na Ucrânia, do que em simplesmente ouvir música. Mas É, tem um, tem uma entrevista do Elon Musk que eu achei muito interessante. Acho que está nos shorts hoje. Ele fez estava fazendo uma palestra e ele descambou para começar por causa de uma pergunta de uma menina que perguntou assim: Você acredita em Deus? E aí ele discorre sobre todas as questões e assim é bem legal assim, é bem e ele coloca uma coisa que é das cartas. Ele fala sobre que a que não se deve, ele acha que não se deve, é, como que ele falou? É, sobre ciência e espiritualidade, que os dois deviam que ele acha, assim, para ele, não se deve descartar a possibilidade da não é espiritualidade que ele fala, de Deus dentro da ciência, não é para dicotomizar, é para unir. Eu achei muito interessante que lembra aquela parte da carta 5 sobre a necessidade da ciência começar a olhar para a espiritualidade e acolher. Ele dá exatamente esse mote, não que ele seja um chapéu branco, ele é um chapéu cinza, então, mas a colocação que ele fez é bastante interessante, porque ele fala que é para se aproximar e não para divergir. É bem interessante essa parte. E tem muitas coisas interessantes que eu também sigo direto sobre essa questão do governo Trump e todas essas questões relativas aos ETs e coisas desse tipo. Tem coisas interessantes. Esse artigo, não, esse momento, essa palestra que ele estava dando, que era para falar sobre tecnologia, e ele descambou começar a falar e responder perguntas das crianças. É bastante interessante. Ele fala que não se deve dicotomizar. Ele fala em outras palavras, mas é mais ou menos isso, que é possível. Ele fala que tudo é de uma beleza, de uma, assim, é tão interessante tudo que está aí e assim que é impossível não acreditar que haja uma força superior que mantém tudo essa estrutura. E é bastante interessante vindo dele. Assim, mexeu com a plateia toda, né? Porque todo mundo estava esperando falar sobre ciência, ele falar sobre ciência, e ele falou sobre coisas espiritualmente bastante profundas e a partir de várias perguntas que as crianças fizeram para ele. É bem legal. ele teve um encontro com Jesus uma vez, né? Então, o Sim, Silvio está falando, a física quântica já aproxima a ciência da espiritualidade. isso. É. E ele fala sobre isso lá também. Então foi bem interessante assim de colocar ideias assim para pessoas que esperavam aquela coisa bem técnica, muito Uhum. palpável. É bastante
interessante vocês, se vocês ouvirem. Tem coisas que remetem realmente a uma necessidade que ele fala sobre aproximar a ciência de Deus mesmo, Hoje que eu não vi é. uma notícia bem interessante do computador quântico do Google. Eles disseram que acessaram universos paralelos por causa Sim, de tipo de, né, de velocidade. Não é só mais zero e um, né? São várias possibilidades. Então, isso. hoje estava falando sobre isso do computador quântico da Google. Assim, eu acho que alguma coisa tá para estourar. E talvez, até estava comentando isso com a Cida, né? A nossa irmã aí das cartas, sobre essa nova frequência, sobre esse salto quântico da espiritualidade em todo ser humano. Porque se acontece uma coisa dessa, né? O pessoal mostra, prova, tá aí, as pessoas vão ter um despertar diferente. Pessoas vão começar a pensar de uma forma diferente. E o Cristo já falou, acho que na carta 3 ou 4, agora a gente já tem essa possibilidade da nossa consciência dar uma evoluída, né? Então, se vier sei lá, um extraterrestre aí, um disco voador se apresentar, a gente vai ter que pensar, vai ter que repensar a nossa vida, vai ter que repensar o nosso dia a dia, as coisas vão mudar e a nossa consciência pode ter esse salto quântico. Então, quanto mais a gente realmente ampliar nossa consciência nesses aspectos, a gente vai conseguir chegar àquele ponto do centésimo macaco. Uhum, sim. E a consciência de poucos vai influenciando até gerar a possibilidade de ocorrer por ampliação imediata e total da consciência dos homens. É aquele experimento com os macacos da neve lá numa certa região do Japão, de 52, em que a macaquinha ela começou a lavar a, Batata. a batata na água e foi espalhando isso até chegar em 58, quando eles perceberam que aquilo que era daquele grupo se disseminou para todas as outras ilhas nas quais eles não tiveram, os outros não tiveram contato. E isso que gerou essa essa possibilidade. Então, assim, a gente tem que se esforçar bastante para a gente manter um nível de consciência e ampliar esse nível de consciência através das cartas, para que a gente possa realmente chegar nesse ponto, essa massa crítica. Por isso, a gente tem que trabalhar para isso. Eu vejo que durante os séculos, né, durante períodos passados aí, é, houveram iluminações, né? Houveram várias iluminações de pessoas que a gente não conhece e de pessoas que ficaram, que o nome ficou evidente, né? Mas pelo que eu percebo das cartas e pela mensagem da carta, né, e pela proposta que Cristo deixou nas cartas, ele tá urgente, né? A consciência está com urgência nisso, né? Então eu percebo que alguma coisa extraordinária, como o Roberto falou aí, né, pode acontecer. E aí, assim, lembra que Jesus se iluminou repentinamente, né? Foi um caso, assim, realmente excepcional, né? Ele entrou num estado de elevação e se iluminou. Então, eu entendo que nos próximos anos, né? É o que está aqui nas cartas, então, os próximos anos aí, em termos de tempo humano, né? Isso vai acontecer. Por quê? Porque o estado da humanidade, né, a frequência da Terra, né, do planeta Terra e da humanidade está muito deteriorada. Está deteriorada demais. É um estado está cada vez pior, né? E a gente sabe que não é
a política, nem governos, né? Não é gestão humana que vai resolver isso. Quem vai resolver isso é a consciência, né? Através de indivíduos iluminados. Então, eu vejo que é por aí também, viu, Roberto? Vai ser uma coisa extraordinária em que aqueles que já estão no caminho, na jornada, vão despertar, passe, né? Pá, aconteceu, e aí vai contaminar, né? Vai realmente se espalhar. Por Uhum. quê? Porque as pessoas vão entrar em consciência de que o que elas estão vivendo realmente é uma coisa absurda. Foram usadas, né? Fomos usados, manipulados todo esse tempo, né? Sim, Então, eu aqui entendo a que, ideia é que essa. vai ser por aí também. E eu acho que vai ser bom. Ah, sim. Quem for ponta de lança, beleza. Quem não for, também não tem problema. Mas vai chegar lá. Mas eu acho que a gente está aqui, eu sinto que eu estou aqui para ajudar as pessoas, sabe? E aí, provavelmente, nessa coisa da iluminação, ou de uma mudança de frequência de pensamento, de consciência, algumas pessoas vão ficar meio desnorteadas, né? E a gente vai estar aqui para ajudar, para que essa pessoa não tome a direção errada de pular para o abismo, né? Porque Aí, e aí, Isabel, voltando àquele seu assunto, né? Veja bem, uma pessoa que está num estado, né, debilitado mentalmente, aquele que tem, né, a consciência tem a cura. Ele vai lá, né, cura essa pessoa e ela vai ter a oportunidade de se iluminar. Aí tudo bem, eu sou 100% com você. aí dá Mas certo. tem que, mas tem que haver um entendimento, né? Tem que haver um entendimento para se iluminar. Ou não, né? Não sei. Pode ser uma crença minha também. Bom, amanhã tem mais. É Até mais. mais. Amanhã a gente tem Vamos, meditação às vamos 7h30. meditar, que é o melhor caminho. É, mas Quanto mais medita, meditação, mais fortalece medita enviando essa. luz. É, quanto mais meditação é o caminho. Até amanhã, Jesus pessoal. deixou aí. Até Até amanhã. amanhã, É, gente. Tá. Boa tchau, noite. tchau. Até Gratidão. amanhã. Tchau. Boa noite. Tchau. Até Tchau. amanhã.